Tá rolando. Tem mais já? Já tá rolando. Já estão ouvindo a gente. Boa tarde, pessoal. Joia. Vai começar. E o Café Consciência, né? Lembrando a todos aí que daqui a 2 semanas nós temos uma outra palestra, só que dessa vez não será na terça-feira. Nós estamos recebendo um pesquisador da Unicamp. Ele vai dar a palestra na segunda-feira, dia 22. Então fiquem atentos aí para a palestra Café Consciência na segunda-feira, dia 22, tá bom? Mas hoje a gente tem o prazer de ter um professor da casa, professor emérito, professor Fernando Pellegrini. Então, para quem não conhece, o professor Fernando Pellegrini, ele fez a graduação dele na Universidade de Brasília, depois ele saiu, foi direto fazer um doutorado na University of Sheffield, na Inglaterra, né? Entrou numa Universidade Federal em Sergipe primeiro, ficou 1 ano lá e voltou para a casa dele. Aí veio aqui para o UFG e desde lá ele é responsável, ele entrou dentro do Instituto de Física, lutou bastante para fazer a construção de um laboratório e hoje ele é o coordenador do laboratório multiusuário de spin eletrônico, né, que ele está deixando aí de herança aí para vários de nós aqui que acabamos trabalhando com spin eletrônico. Tem vários professores aqui no Instituto que fazem isso, né? O professor Fernando tem mais de 80 artigos, tem em torno de 80 artigos publicados, né? Já formou aí, vou pegar minha colinha, Fernando, já formou 14 mestres, 3 doutores, ele fez a parte de que foi coordenador da pós-graduação, foi diretor do Instituto, né? Sempre quando a gente solicita, ele dá uma palestra aqui para a gente, né? A gente gosta de conversar muito com ele também sobre história da ciência, né? É um prazer ter você aqui, Fernando. Então, vou passar a palavra para vocês. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar sobre Oppenheimer. Obrigado pela apresentação. Acho que está muito baixo, não? Tá. Vamos aumentar o som? Tá. Tá bom o som? Dá para ouvir lá atrás? Tá. Tá dando? Bom. Tá. Vamos lá, então, porque é um assunto extremamente complicado e fascinante, porque a gente pode abordar essa questão de física, ciência e tecnologia e as implicações de tudo isso na sociedade, tá bom? O meu primeiro contato com o nome Oppenheimer, eu até levei um susto quando estava organizando o material. São livros que eu li em 1967, quando eu fazia o 3º ano de física lá na UNB, tá bom? Naquela época era muito raro você encontrar algum livro que abordava questões de ciência, história da ciência em livrarias brasileiras, tá bom? E esses livros são conferências que ele apresentou nos Estados Unidos, na Inglaterra, geralmente na BBC, e depois foram editados como livros, tá bom? Mais tarde, já em 1900... e uma das observações que eu anotei é esta, não é? Que as ideias da ciência mudaram a maneira de pensar do homem a seu próprio respeito e a respeito do mundo. Então, a ciência mudou tudo. Se você analisa o que aconteceu no mundo desde a época de Galileu até agora, foi a ciência a grande transformadora de tudo que aconteceu no mundo, tá bom? E mais tarde, já em 1980, a BBC apresentou uma série, Oppenheimer, o pai da bomba atômica. O livro foi publicado no Brasil e eu verifiquei que depois que foi lançado o filme Oppenheimer, no ano passado, a BBC liberou essa série no canal do YouTube. Eu não sei não tentei localizar, mas foi a primeira vez que se fez uma série longa, 7 episódios, contando toda a história do Projeto Manhattan. Os filmes mais famosos são esse Day After Trinity, que é o documentário de 1981, Senhores do Holocausto. É uma série, quando a gente alugava videocassete, fitas para videocassete, eram 2 fitas com quase 4 horas de duração.
mas é considerada historicamente a versão mais correta do Projeto Manhattan. O Início do Fim é um filme com aquele ator Paul Newman, que representa o General Groves. Então, é a história mais do ponto de vista do general e não dos físicos. Não é? Hiroshima é um filme japonês que eu não conheço. E, por último, o Oppenheimer, que foi, que suponho que muitos de vocês devem ter assistido. Bom, livros, este livro que foi traduzido no Brasil no ano passado, Oppenheimer, né, o Prometeu aos Americanos, foi o livro base para a série, para o filme do ano passado. E há um livro escrito por brasileiros, o Bassalo e o Caruso, que eu não conheço muito bem. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, você encontra dezenas e dezenas de livros sobre Oppenheimer, tá bom? Carradas e carradas de artigos científicos, não é? Tudo foi discutido, tá bom? Mas aí, qual foi a formação do Oppenheimer, né? Nasceu em 1904, filho de judeus de origem alemã. O pai dele nasceu na Alemanha, foi para os Estados Unidos jovem e, aliado a um irmão que já tinha ido antes, se tornou um próspero comerciante em Nova York na área de tecidos. Eu não sei se exatamente eles tinham uma empresa de confecções. Eles negociavam mais com tecidos, né, fábricas, tá bom? Tornaram-se milionários, tá bom? Ele se casou com uma judia de origem alemã também, nascida em Baltimore, até 2 anos mais velha do que ele. Ela era uma pintora, naquela época uma mulher independente que tinha passado 1 ano em Paris estudando com os pintores famosos da época, ok? Então eles se casaram, não é? Oppenheimer estudou numa escola de elite em Nova York. Havia um esforço da comunidade judaica em Nova York de marcar a presença muito mais como americanos do que como judeus de origem alemã e coisa desse tipo assim. Então estudou numa escola de elite. Foi depois para Harvard. Em 3 anos em Harvard ele se gradua em Química. Ele nunca fez um curso de Física Geral como vocês fazem hoje, né? Que dura 2 anos de básico. O curso rápido de Física, ele se graduou em Química. Mas ele estudava várias outras coisas do interesse dele. No final do curso, ele estava convencido que ele tinha muito mais interesse em Física do que em Química, tá bom? E, é claro, estudou filosofia, tudo que ele interessava, ele estudava para valer, tá bom? Aí ele vai, depois que ele termina a graduação, ele vai para Cambridge para fazer uma pós-graduação. O filme retrata um pouco a história dele em Cambridge, porque é uma ocasião que ele tentou envenenar o orientador dele, né, deixando uma maçã com veneno ou coisa assim. Mas eu acho que tem uma outra história aí que não foi contada, tá bom? Acontece que Oppenheimer só estudava, não é? E quando ele estava em Cambridge, os pais foram visitá-lo e levaram uma antiga colega de colégio, né, do Oppenheimer, não é? E quando a coisa estava começando assim para valer, a mãe dele achou que ela não servia para o Oppenheimer e mandou a menina de volta para os Estados Unidos, tá bom? E eu acho que foi essa motivação para ele tentar envenenar o orientador dele, tá bom? Não foi exatamente o que o filme aborda, tá bom? Por recomendação do Bohr, né, que tinha numa visita a Cambridge, o Bohr recomendou que ele fosse para a Alemanha fazer doutorado. Ele vai para a Alemanha, trabalha com Max Born e aí desenvolve uma aproximação de Born-Oppenheimer, né, que é o doutorado dele, uma aproximação que consta nos livros de mecânica quântica, tá bom? Durante o período na Alemanha, ele se envolve finalmente, né, com uma colega, vão juntos para os Estados Unidos, ela é apresentada para a família, a coisa está assim caminhando para casamento, tá bom? Mas ela
fica com medo e se manda, não é? A coisa termina, tá bom? Aí ele vai para a Califórnia, trabalhar na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e a Caltech também, e cria lá a primeira escola de físicos teóricos americanos, tá bom? Nessa fase aí, o Oppenheimer, já em 1939, ele publica com esse aluno, o Schiller, tá? Um trabalho sobre contração gravitacional continuada. Então, esse trabalho aí é o primórdio de buracos negros. Só que depois vem a guerra, tudo isso fica de lado, tá bom? O próprio Oppenheimer não usou a expressão buraco negro. Isso vai aparecer nos anos 60 e é uma expressão que foi elaborada pelo John Wheeler, que foi o orientador do Feynman, tá bom? Então, mas nessa época aí o Oppenheimer já tinha até falecido, tá bom? E algumas pessoas até acham, né, que se ele estivesse vivo nessa ocasião, provavelmente ele teria recebido um prêmio Nobel por ter, então, ser vamos dizer assim, o autor da ideia original sobre buracos negros, tá bom? Mas a partir daí, quer dizer, isso é 1939, a partir de 42 ele vai se envolver, né, totalmente com o projeto Manhattan, e depois, né, devido ao rumo que a vida dele toma, tá certo? Depois que ele termina o projeto Manhattan, o que você pergunta, o que ele fez em termos de física, eu não encontrei nenhum paper original, apenas trabalhos no estilo dos livros que eu mencionei sobre a questão da ciência, da sociedade, as implicações do projeto Manhattan e tudo mais, tá? Então, a partir, vamos supor, do envolvimento com o projeto Manhattan, ele foi principalmente um administrador científico, ok? E quando você analisa, então, toda a fase anterior, durante a qual ele desenvolveu trabalhos significativos em física e compara com os outros físicos da época, o Heisenberg, o Schrödinger e outros, não é? O Oppenheimer não alcança a estatura deles, um pouco até pela diferença de idades. Ele era 3, 4 anos mais jovem do que esses outros físicos. Então, na verdade, quando ele se qualificou finalmente como físico, toda aquela fase de construção da mecânica quântica já estava praticamente encerrada, okay? Então, ele não fica de jeito nenhum. Se você comparar Heisenberg e Oppenheimer, o Heisenberg tem um status superior, tá bom? Bom, então, isso é o lado, vamos dizer assim, científico dele, não é? Agora, as conferências, não é? Há um artigo recente da Physics Education, não é? Analisando, né, as conferências que ele apresentou na BBC na época, em 1953, que é um daqueles livros que eu coloquei no início, e mais afirmações dele sobre a questão da ciência e da sociedade. Agora, durante o projeto Manhattan, não é, a gente pode dizer que Oppenheimer esteve envolvido diretamente com a produção das 3 primeiras bombas nucleares, tá bom? A revista Time, em 1985, publicou uma edição especial sobre a idade atômica e colocou na capa, né, a foto de uma explosão nuclear com a expressão do capitão Robert Lewis, que foi um copiloto, né, desse avião Enola Gay, né? O que nós fizemos, tá bom? Um relógio, né, marcando exatamente a hora, no dia 6 de agosto de 1945, quando a bomba explode, né, sobre Hiroshima, tá? Tem vários relógios assim. O relato mais marcante que eu li é esse livro, Hiroshima, que tem pouco mais de 100 páginas. Foi, na verdade, uma reportagem única publicada pela revista New Yorker, um número que só teve um artigo. Então, ele esteve em Hiroshima em 1946
encontrou vários sobreviventes, médicos, missionários, não é? Pessoas comuns, não é? Entrevistou essas pessoas, elas relatando o que tinha acontecido no dia do lançamento da bomba. Então, esse trecho aí é a narração feita por um desses jesuítas, né? Porque eles levaram muitos sobreviventes para um bosque mais afastado do centro de Hiroshima, não é? Onde as pessoas estavam tentando sobreviver. E aí ele encontra esse grupo de soldados lá, não é? E é esse relato aí, quer dizer, olhou para cima, os olhos se derreteram, certo? E ele descreve, não é? Tudo um horror, certo? Bom, a primeira bomba, não é? O teste que o filme mostra bem, a bomba chamada A Coisa, né? O dispositivo, a 16 de julho de 1945, às 5h30 da manhã. O Weisskopf, que foi uma das pessoas envolvidas com isso aí, conta em um artigo dele que nessa manhã aí, um motorista de caminhão comunicou à polícia rodoviária que tinha visto o sol nascer, mas era muito cedo. Aí o sol se pôs e voltou no horário normal, tá bom? O cara estava passando pelo deserto, né, quando ocorreu o teste. Ele pensou que fosse o sol nascendo, tá bom? 5h30 da manhã, certo? Não encontrei dados sobre essa primeira bomba. A segunda, que eles chamaram de Little Boy, jogada em Hiroshima, 4.400 quilos, ó. Jogada de uma altura de 9.500 metros, explode a 500 metros de altura, tá bom? Equivalente a 15 mil toneladas de TNT, destrói 12 quilômetros quadrados da cidade e provoca a morte de 140 mil pessoas. Não de imediato, tá bom? Muitos foram morrendo nas semanas seguintes, né, nos meses seguintes, como resultados de queimaduras, excesso de radiação e tudo mais, tá bom? A outra, a Fátima, um pouco mais pesada, Nagasaki, né, no dia 9, tá bom? 8.800 metros de altitude, explode a 560 metros e pesando equivalente a 21 mil toneladas de TNT, 70 mil mortos. Então, a estimativa é que as duas bombas mataram por volta de 200 mil pessoas, tá bom? A primeira, sobre Hiroshima, né? Esse é o teste, aliás, tá? De julho. Essa é a primeira bomba. Coisa esquisita, né? É um dispositivo, certo? A segunda, outra foto, né? Olha a complicação de coisas em volta dela, certo? As bombas de Little Boy e o Fat Man, certo? E o Adolfo me passou essas fotos que ele fez, que ele tirou lá no museu em Los Alamos. Só que no museu a cor das bombas está bem mais leve, né? Brilhante, né? Branca, né? E não negra como foi, certo? Mas essas são réplicas colocadas no museu. Vamos rápido. Esse é a B-52 que lançou a bomba em Hiroshima, aviões enormes naquela época, e essas bombas mediam quase 5 metros de comprimento. Então os aviões foram adaptados, não é? Porque nem todo avião naquela época tinha, vamos dizer assim, condição de lançar um objeto tão grande, tá bom? E o nome que todo mundo acha assim interessante, não é? Enola Gay é o nome da mãe do piloto, certo? Então você fica pensando, né? Bota o nome da sua mãe no avião e vai lá e joga a bomba, certo? Tá? O que sobrou das cidades, não é? Tá? Uma foto mais detalhada e fotos recentes, né? Sobrou, ficou mantido como monumento, tá bom? Aqui você vê melhor, ó, certo? Todo esse jardim onde era o centro da explosão, certo?
o Tibbets levando a bomba que seria jogada em Nagasaki, carregando lá naquele dispositivo, certo? Uma vista de Nagasaki e situação recente, tá? Bom, qual que é a física que está por trás de tudo isso, não é? Fissão nuclear, tá? Depois de 1932, vários grupos físicos tentavam fazer a transmutação de elementos, produzir elementos além do urânio, tá? O grupo mais famoso do Fermi, em Roma, a Irene Curie e o marido dela, né, em Paris, e a Lise Meitner e o Otto Hahn em Berlim, certo? Todos eles bombardeavam óxidos de urânio com nêutrons, querendo produzir elementos transurânicos. Analisava o resultado e não encontrava nada. Até que, no final de 1938, o Otto Hahn percebeu, ele era um excelente químico, ele verificou que havia bário. Antes não tinha bário no material. Depois do bombardeamento, ele encontrou bário. Escreveu uma carta para Lise Meitner, ela já tinha fugido da Alemanha, estava refugiada na Suécia, relatando o que ele tinha descoberto. Ela imediatamente percebeu que estava ocorrendo, então, a fissão dos núcleos de urânio, levando à formação de elementos mais leves. No final do processo, você tem bário e criptônio, tá bom? Nos processos intermediários aparece até o Césio-137, que causou o acidente aqui de Goiânia, tá bom? Então, a Lise Meitner foi ela e o sobrinho dela, o Otto Frisch, que explicaram, né, o processo relataram pela primeira vez a ideia, então, de fissão nuclear. Quem explicou foi o Bohr e o Wheeler, um trabalho publicado em setembro de 1939. Então, o trabalho da Lise Meitner é janeiro de 1939, relata, então, a descoberta da fissão nuclear, tá bom? 9 meses depois, 8 meses depois, aliás, o artigo deles é de setembro. 7 meses depois, já o Wheeler e o Bohr já tinham analisado quanticamente o processo de fissão nuclear e a coisa estava explicada, tá? Bom, como isso ocorre, né? Um nêutron incidente, um núcleo físsil, desdobra em 2 e libera outros nêutrons. Então surge a ideia, naturalmente, se você conseguir produzir uma reação em cadeia, esse processo continuará, tá? Quem tem a ideia de fazer essa reação em cadeia, certo? Um minutinho só. Quais são, então, os materiais físseis, né? Urânio 235, mas no mineral de urânio, como você encontra em Goiás e em vários outros lugares do Brasil, a presença de 235 é 0,7% só. Então, você precisa fazer um enriquecimento de urânio para ter o seu material físsil. Urânio natural, todo misturado assim, não vai levar a nenhuma explosão, tá bom? Tem que fazer o enriquecimento. Os outros materiais são o plutônio 239 e urânio 233, que são produzidos em reatores nucleares. Então, você tem que construir um reator para produzir esses materiais. Isso não mudou até hoje, tá bom? A bomba que foi usada, teste, né, a tal de Gadget, era plutônio 239, certo? Olha só, meia-vida, 24.110 anos, decaimentos por segundo, 1 quilograma de plutônio dá 1,912 watts, não é? E a bomba tinha 6,2 quilogramas de plutônio, tá bom? Isso aí é uma esfera com 9,12 centímetros de diâmetro. Então, imagine uma esfera desse tamanho,
tá? Ela pesa 6,2 quilogramas, então é um material extremamente denso, muito pesado, tá bom? E essa esfera explode, destrói a cidade inteira e provoca a morte de 70 mil pessoas. Então é um negócio assim intrigante, tá bom? E quando você analisa esse processo de decaimento, você verifica que a temperatura dela é 79 graus. Você nem pode pegar com a mão, tá bom? E se você tiver aí essa quantidade de plutônio, tá bom? Vai ficar assim ao longo de mais de 20 mil anos, tá bom? A meia-vida é 24 mil anos, tá bom? Então, do ponto de vista de física, querer compreender isso aí é realmente uma coisa extremamente intrigante. E como foi, então, por que a bomba era tão grande, 4.400 quilos, se na verdade o material físsil era uma esfera desse tamanho? Só que com esse diâmetro, esse volume não é crítico, mas se você comprimir essa esfera, ela se torna crítica. Então é um tipo de implosão. Então a bomba jogada em Nagasaki é o modelo original, a mesma que foi testada em julho, né, de 45, tá bom? Então é um processo em que você pressiona o material, uma onda de choque extremamente homogênea, tá bom? Para fazer aquilo ficar menor e desta forma alcançar uma massa crítica. E aí tudo vai para os ares. Cada desintegração daquelas lá dá 200 MeV de energia, tá bom? E observa o seguinte, esses átomos que estão desintegrando, esses núcleos que estão desintegrando, eles não estão soltos no espaço. Então o processo de desintegração nuclear, como o material está cercado por vários outros átomos idênticos, o processo todo resulta em aquecimento, tá bom? Então, na verdade, quando nós usamos um reator nuclear para produzir energia, o que o reator faz? O reator esquenta. E para que ele não vá esquentando e no fim derreta tudo, não é? Você tem que resfriar o núcleo do reator, obtém água, vapor d'água superaquecido em alta pressão, e esse vapor d'água é que vai movimentar as turbinas produzindo energia elétrica. Não sai energia elétrica do reator nuclear, tá bom? Alguém comentou que é até uma maneira ridícula de produzir calor. Todo esse trabalho aí só para produzir calor, tá bom? Bom, tem vários processos, né, a história então começa isso. Quem pensou que a reação em cadeia poderia resultar numa bomba foi o Leo Szilard. Naquela série que eu mencionei, Os Senhores do Holocausto, conta bem essa parte, porque ele estava em Londres, ao atravessar uma rua em Londres, tá bom? Nos anos 30 ainda, ele é húngaro, estava refugiado na Inglaterra, tá bom? Aí ele percebe, né, que aquilo poderia ser usado para fazer bomba, tá bom? Aí ele entra até com um pedido de patente lá na Inglaterra, querer patentear a bomba atômica e coisa assim. Depois ele vai para os Estados Unidos, já é então o final da década de 30, tá bom? Sai os trabalhos da Lise Meitner, o trabalho do Wheeler e do Bohr explicando a desintegração nuclear. Aí ele toma a iniciativa de ir lá conversar com Einstein e escrever uma carta para o Roosevelt, não é? Alertando, né, sobre o que os físicos já sabem, certamente lá na Alemanha também eles já sabem, tá bom? Aí tem essa reunião dos dois, não é? Na verdade foi ele quem escreveu a carta, o Einstein simplesmente assinou, porque o Einstein era o mais famoso, né, de todos, tá bom? Isso foi em 2 de agosto de 1939. Aí o Roosevelt dá uma resposta no dia 19 de outubro. E a partir daí ele cria um comitê que vai ver a possibilidade de desenvolver alguma coisa na área, nomeia esse general Groves para coordenar o grupo, tá bom? E
É bom fazer um comentário sem... Dá para comentar isso, não é? Então, é um general extremamente esclarecido, não é? Com uma bruta formação na área de engenharia civil. Ele, inclusive, foi o responsável, foi o general que coordenou a construção do Pentágono. O Pentágono aparece muito em filmes de ação, né, americano, tá certo? Então ele tinha uma formação muito sólida em engenharia civil e prática também. E ele vai coordenar esse grupo. Quando a história começa vamos dizer assim, andar, então você tem um grupo forte na Universidade da Califórnia, o Lawrence, não é, com acelerador, tá certo? O Oppenheimer com a turma de física teórica, e o Groves vai conversar com todo mundo, com o pessoal em Chicago, vai a Califórnia, reúne com os cientistas, trocando ideias, vê o que pode ser feito, não é? No final, ele acaba concordando com o Oppenheimer, concordando em convidar o Oppenheimer para liderar o projeto, deixando de lado o Lawrence, que talvez fosse mais indicado, porque o Lawrence era físico experimental, o Oppenheimer é físico teórico, tá bom? Mas o Oppenheimer, durante esses anos na Califórnia, ele teve uma namorada, que o filme retrata bem, certo? Filha de um professor universitário, ela era estudante de medicina e totalmente envolvida com o Partido Comunista. Ele, inclusive, nos fins de semana, ajudava a namorada a distribuir folhetos e coisas desse tipo assim, certo? Isso pegava mal do ponto de vista do FBI, do ponto de vista do próprio governo americano. Mas o general acho que percebeu que se ele convidasse o Oppenheimer, ele teria controle sobre o Oppenheimer, porque a situação do Oppenheimer era bem delicada, tá certo? Tá? E o Oppenheimer talvez tivesse uma ambição de querer fazer alguma coisa marcante em física ou coisa assim. Mas não era o Oppenheimer sozinho, era todo o grupo dele. Inclusive, por exemplo, o Dave Boone, que foi aluno de doutorado dele, e o Boone fez um trabalho, a tese de doutorado dele está relacionada com as condições para você produzir bomba de hidrogênio, que é a que vem depois. E aí, como era uma coisa muito sigilosa, o Boone não defendeu a tese, mas a universidade deu o título para ele, certo? Depois ele acabou vindo também para o Brasil por causa da atividade comunista dele, coisa desse tipo assim. Então não era o Oppenheimer sozinho, eram várias outras pessoas, tanto que quando o grupo chega em Los Alamos, né, um dos ex-alunos do Oppenheimer, não é, vai dar uma série de seminários, né? A turma chega lá, o que nós vamos fazer aqui, o que nós temos que fazer? A gente tem que fazer a bomba, mas como fazer a bomba? Então tem que saber primeiro qual é a massa crítica. Aí ele dá uma série de seminários que chama Los Alamos Primer. Não sei se continua disponível na internet. Se você procurar, você tem lá todas as aulas que foram dadas, não é? Mostrando como que você vai chegar à massa crítica para fazer uma bomba nuclear. Então era uma equipe, vamos dizer assim, muito bem preparada, certo? Então são várias etapas do processo, não é? Primeiro, comprovar que é possível produzir uma reação em cadeia. Isso foi o Fermi em Chicago. Produzir urânio-235 em Oak Ridge, no Tennessee, e produzir plutônio em Hanford, em outro lugar. Calcular a massa crítica e produzir as bombas em Los Alamos. No final, tinha vários lugares nos Estados Unidos inteiros fazendo alguma coisa relacionada com o projeto Manhattan, certo? No total, eles estimam que mais de 600 mil pessoas participaram direta e indiretamente do projeto, tá? A reação nuclear em cadeia, o primeiro reator nuclear, 2 de dezembro de 42. Equipe liderada por Fermi. Não tem fotos do evento. Fizeram um quadro ali, a pilha atômica, o primeiro reator nuclear, certo? Esse mais recente, de 1956, já depois da guerra,
Isso era um reator nuclear. Então você tem blocos de grafite que serve como atenuador, não é? E entre esses blocos de grafite, você tem as barras de combustível com partículas de urânio, do material físico que você está usando, de tal modo que os nêutrons que são emitidos são atenuados por essas barras de grafite e podem provocar outras desintegrações. E a coisa toda esquenta, tá bom? Isso aí é um reator de baixa potência, tanto que o cara está em volta lá, não tem nada de proteção, nada. É reator para pesquisa básica, certo? Uma coisa mais recente, isso é Chernobyl, tá? Tamanho da central nuclear, certo? Para ter uma ideia disso aí, certo? Coração do reator, ó, diâmetro 1 metro, quase 12 metros, altura 7 metros, somando ali 2.000 toneladas de grafite. Tudo isso, no final, dá um cilindro que tem 17 metros de diâmetro e 10 metros de altura. Não caberia aqui, certo? E a tampa desse negócio aí pesa 500 toneladas, tá certo? Então, você vê que fazer isso aí é muita engenharia, certo? Tá? Não é simplesmente só física básica, não, tá? As pastilhas, tá? Barra. Oak Ridge, processo, como produzir, então, o enriquecimento de urânio. Construíram um edifício, o maior do mundo, tinha 1.600 metros de comprimento, onde instalaram, não é, a sala de controle, pessoas trabalhando. Essas senhoras ficavam o dia inteiro controlando essas máquinas aí, sem nem saber o que estavam fazendo, tá bom? Então, havia máquinas que faziam a difusão gasosa, não é? O urânio, vapor de urânio vai passando por aí, né? Gás de urânio, e aos poucos você vai obtendo cada vez mais urânio 235, tá bom? Ou então ciclotrons. Chegou uma situação em que não havia mais cobre disponível, aí eles pegaram 25 toneladas de prata do Tesouro Americano, e vários desses ciclotrons foram construídos com fiação de prata, tá bom? E tudo isto foi construído em Oak Ridge no prazo de 2 anos, tá bom? Milhares de pessoas trabalharam na construção disso aí, e no final produziu 48 quilos de 235, que foi jogado lá em Hiroshima. É claro que depois isso continuou funcionando durante vários anos, tá bom? Mas de imediato, quer dizer, durante a execução mesmo do projeto Manhattan, então todo esse trabalho em Oak Ridge levou à produção de 48 quilos de urânio 235, que é muito denso, como eu já expliquei. Isso é aproximadamente uns 3 litros de urânio. E de novo, não é? A bomba é aquela coisa imensa, porque você tem que reunir essa massa crítica instantaneamente. Você poderia pensar em duas peças de urânio, uma no formato de U e uma outra, um bloco sólido que encaixa. Mas isso, se não for instantâneo, não gera uma reação em cadeia prolongada. Então, eles pensaram em várias possibilidades, até que fizeram um processo em que você tem como que vários pedaços de urânio, atrás de cada um deles você tem um disparador, e tudo aquilo é disparado no mesmo instante. Quando reúne na parte central, formou então uma massa crítica. Então, por isso que as bombas parecem enormes, mas a quantidade de material físsil usada é relativamente pequena, certo? E, por último, já foi demolido, né, bem depois. Hoje é o Laboratório Nacional de Oak Ridge, certo? A Hanford foi abandonado, aí era só para produzir o plutônio, tá bom? 6 quilogramas, né? Nas 2 bombas foram pouco mais de 12 quilogramas de plutônio, certo? Tudo abandonado, certo? Los Alamos, o processo de disparo, de implosão, isso aí até aparece no filme, né? O portal de entrada de Los Alamos. Aqui é um teste em que você tem uma massa
fixa lá, dispara outra para ver se faz o encaixe e gera, então, o processo em cadeia, certo? A torre, onde foi colocado o teste da bomba, né, o primeiro teste, 30 metros de altura, aquela gadget, né, sendo levada lá para a extremidade da torre, aquelas fotos que eu mostrei no início, é a bomba lá no topo da torre, já na posição dela lá. Isso aí o filme explorou bem, inclusive eles simularam, eu acho que com uma perfeição enorme, a própria explosão, certo? Eles ficaram bem distantes, é por isso que no filme a coisa explode e leva um tempo para você ouvir o som, tá bom? E o acampamento, e o que sobrou da torre, não é o Oppenheimer e o Groves, certo? Mais pessoas vendo o local, certo? Tá? O mineral formado, né, no local da explosão, hoje é ponto para visitação de turista. Quem for aos Estados Unidos, se quiser, pode visitar o local, certo? A Los Alamos, atualmente, uma outra foto que o Adolfo me passou, certo? Estratégia da pós-guerra, né? Então, isso é uma reunião em São Francisco em maio de 45, né? Do ponto de vista, então, da diplomacia americana, tá bom? Então, não pode terminar a guerra com o Japão. Continua com a guerra por um tempo para a gente poder jogar as bombas lá, certo? A guerra estava terminando, era uma questão de tempo o Japão se render, certo? Mas aí continuaram, quando foi em agosto, as bombas foram jogadas, não é? E essa é a opinião do Truman, que eu achei, assim, fantástica, não é? Porque é o que eu falei, não é? Então, você tem a física básica, a ciência pura, nós queremos simplesmente compreender os fenômenos, tá bom? Ela abre a possibilidade de uma aplicação tecnológica e quando isso surge, aparecem os interesses comerciais, políticos, não é? Em tempo de guerra, os interesses bélicos e tudo mais. E aí o cientista perde totalmente o controle, tá bom? Então, no filme, por exemplo, tem uma sequência que o Oppenheimer vai conversar com o Truman e o Oppenheimer falava, né, que eu sinto que tenho sangue nas mãos. Ele se sentia culpado por ter, vamos dizer assim, coordenado todo o projeto com sucesso, tá bom? E aí o Truman bota ele para fora, é um chorão, tá certo? O Truman pergunta para ele o seguinte: você acha que o japonês vai perguntar quem fabricou a bomba? O japonês vai perguntar quem jogou a bomba, certo? Então, como presidente, ele tomou a decisão de autorizar o lançamento e ele nunca teve remorso nenhum a respeito disso, tá bom? Os cientistas, né, que fizeram a bomba ficaram com remorso. Mas as pessoas, né, que tomaram as decisões de interesse político, econômico, não é? Elas não tinham remorso nenhum, certo? Depois disso, só para terminar, escravidão da bomba, porque nós estamos entrando noutra fase, né? Corrida armamentista, proliferação de armas, né? Um horror, certo? Isso no atol de Bikini, bomba já de hidrogênio. A bomba atômica é o estopim para a bomba de hidrogênio, tá bom? Coluna de água subindo assim, né? O atol de Bikini tinha 25 ilhas. Explodiram várias bombas lá no local, umas 3 ilhas evaporaram, tá bom? E é interessante notar que isso foi o começo dos anos 50, certo? Na ocasião, um costureiro francês inventou o biquíni, que talvez tenha causado mais escândalo, né, do que as próprias bombas, certo? Tá. E nos Estados Unidos faziam, né, nos anos 50, alarmes nucleares. Então, numa escola primária, quando era dado o alarme sobre ataque nuclear, não é? As crianças ficavam escondidas debaixo das mesas, tá bom? A outra foto ali, ó, certo? Todo mundo se protegendo de ataque nuclear. Na Inglaterra, na época que Orlando, Ricardo, Valdemar, que a gente fazia doutorado, não é? Em 1980, 40 anos atrás,
o governo liberava, né, esse folheto, né, várias páginas, proteja e sobreviva. E uma recomendação interessante era essa, né, como fazer um abrigo usando portas, né, sacos de roupa, mala, livros, não é? Aí quando eu vi isso, eu pensei, nossa, atualmente na frente de vários condomínios de Goiânia seria possível fazer abrigos imensos, não é? Tá certo? Porque tem tanto lixo acumulado pela cidade que daria para fazer uns abrigos assim enormes, tá? E foto recente, não é? Um míssil russo, né, de 200 toneladas que leva 15 ogivas nucleares, tá bom? E sai por aí, joga uma aqui, outra ali, como foi planejado, tá bom? Certo? E outro aqui, ó, tem 4 aqui, ó, certo? E no Irã, 2019, não é o chefão lá, porque é a República Fundamentalista do Irã, né, supervisionando lá o início de operação de 1.044 ultracentrífugas, tá bom? A questão toda é a seguinte: se você pretende simplesmente enriquecer o urânio para usar em reatores nucleares, um enriquecimento de 5%, 8%, você começa com um mineral que tem 0,7% de urânio-235. Se você chegar a 5%, 8%, já é ótimo para ser usado em reatores nucleares. Então você não precisa de tantas ultracentrífugas. Quer dizer, se você pega a quantidade original do seu gás e vai passando, não é, de uma para outra. À medida que vai passando de uma para outra, vai enriquecendo a quantidade de urânio-235. Então, se você tem tantas ultracentrífugas, você deve estar querendo fazer alguma coisa a mais, certo? Não é simplesmente o uso pacífico, não, tá? E as bombas, né, chegaram a ter, aos Estados Unidos, 23.400, não é? Em 96 caiu para 2.000, a Rússia para 12, e tem um dado recente, agora, os americanos têm estimados, né, 5.044, a Rússia tem um pouco mais, não é? Mas a Índia, a China já tem, e o Paquistão já tem 170, Israel tem 90, Coreia do Norte, China, houve uma proliferação. Aquela tabela de 96, em 96, há 20 anos atrás, o Paquistão estava fazendo testes. Quando explodiram a primeira bomba paquistanesa, é um feriado nacional, por causa da competição Índia e Paquistão. E cada um agora tem 170 bombas. E a Coreia do Norte tem 50. Se você ler sobre a Coreia do Norte, é o último país comunista do mundo, é um horror, tá bom? Então, mas tem 50 bombas nucleares. Pular isso aí. Isso aí levou, esse livro foi publicado agora. A autora disse, eu acho que quando ela se inteirou de tudo, o queixo caiu, certo? Estou terminando, tá? Oppenheimer no Brasil, ó, 28 de julho de 1953. Olha o que ele disse aí, ó, tá bom? É importante, né? Um programa, não é? A pergunta não é, fazemos isto? Mas antes, como fazemos isso? Quais os passos para fazer a coisa? Ele, de certo modo, né, estimulou os brasileiros a fazer um programa nuclear de potência. Não fazer reator assim, de pesquisa em laboratório didático, mas uma coisa grande. Só que nessa época aí, o Brasil não tinha nada de engenharia, tá bom? Já estava, acho que com 15 universidades ou coisa assim, mas a quantidade em 1953 deve ser quando forma a primeira ou segunda turma do ITA, certo? Nós não tínhamos engenheiros nem cientistas, tá bom? E ele veio ao Brasil porque ele era, então, depois que ele perdeu toda a atuação dele na Comissão de Energia Atômica Americana, ele foi banido do sistema, como o filme mostra muito bem. Ele se tornou diretor do Instituto de Estudos Avançados em Princeton, tá? E o José Leite Lopes, que foi o primeiro físico brasileiro que fez um doutorado,
estudou lá em Princeton, e quando ele estava fazendo pós-doutorado, o Oppenheimer era o diretor. O Jaime Thiomino estava lá fazendo doutorado com o Wheeler, o mesmo orientador do Feynman, do Bohm, do Feynman, todo esse pessoal estava lá em Princeton. Eles tinham 30 e poucos anos de idade, certo? Eram amigos, por isso que vieram depois para o Brasil, certo? Então, de certo modo, estimulou o pessoal. Terminando, tá? Em 2004, o Brasil, a Marinha desenvolveu, dizem, as melhores ultracentrífugas do mundo, tá bom? Porque agora não se faz mais o enriquecimento de urânio por difusão gasosa ou por ciclotron. São ultracentrífugas. E as brasileiras são as melhores, tá bom? Aí a revista Science publicou esse artigo aí, alegando que com o Brasil, se quisesse abandonar, né, o acordo de não proliferação nuclear, o Brasil teria condição de produzir uma bomba atômica por mês, certo? Aí a Cinem desmentiu, não é? Alegando que interesses escusos, certo? Mas olha só, isso é 2004, 2008, aí quando eu estava procurando material, apareceu um artigo do diretor do IPEM, lá de São Paulo, Instituto de Pesquisas Nucleares, lá da USP, certo? Então, no artigo, ele considera que a meta para 2030 no Brasil seria 8 reatores nucleares em operação. Eu olhei o artigo assim e falei, nossa, quanto otimismo. Só que eu fui olhar a data, o artigo é de 2008, tá bom? E aí todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil de 2008 para cá, tá bom? Parou tudo, não é? E agora, quer dizer, na melhor das hipóteses, se as obras do Angra 3 forem retomadas, eu penso que em 2030 nós teremos 3 reatores funcionando, tá bom? Bem antes disso, em 1975, o Brasil, através do general Geisel, fez um acordo de cooperação com a Alemanha e começou o processo, então, de instalação do Angra 2, do Angra 3, e o acordo naquela época previa, até o ano 2000, algo como 14 reatores instalados no Brasil, em Recife, em Porto Alegre, mais reatores ao sul de São Paulo, em Belo Horizonte, coisa assim. Nada disso aconteceu. Quando você analisa historicamente, você vê que todo o programa nuclear brasileiro foi sempre boicotado, tá? Nunca avançamos, tá bom? Acho que vou terminar, Anderson, está terminando. E só para deixar a turma toda mais preocupada, não é? Em 2009, o Dalton Barroso, né, defendeu uma tese de doutorado lá no Instituto Militar de Engenharia, no Rio, a física dos explosivos nucleares, tá bom? A embaixada americana pressionou o governo brasileiro para recolher o livro. Foi publicado pela Livraria da Física, lá de São Paulo, tá bom? Aí o Jobim, que era o ministro de Defesa, não aceitou a pressão americana e o livro não foi recolhido, tá bom? Mas eu acho que até hoje, isso é 2009, não é? Já tem então, mais de 10 anos, tá bom? Há 15 anos, não saiu uma segunda edição do livro. Provavelmente você encontra em sebos ou coisa assim, mas eu acho que eles impediram a publicação continuada. Para terminar, atualmente tem 430, isso é dado no mês de março de 2024, 439 reatores em operação, 61 deles e 61 em fase de construção e projeto para operar até 2030. Dos 61 reatores em fase de construção e projeto, 27 são da China, tá bom? E aí você até assusta, porque eles já têm um bom número de reatores funcionando, não é? E se você tem a competência, a capacidade para construir, então, projetar 27 reatores, entendeu? A coisa realmente você fica complexado, certo? E eu acho que a última foto são os reatores lá de Angra, certo? Então isso aí vamos dizer assim, o legado bom, né, de todo o projeto Manhattan, de toda a atuação do Oppenheimer, porque muitas pessoas acham, tá certo, que
para muitos países do mundo, isso já acontece, não é? A fonte mais segura, menos poluente de produção de energia elétrica são as centrais nucleares, tá bom? No Brasil nunca será predominante, porque o Brasil é um continente, nós temos rios para todo lado, tá bom? Então eu acho que a componente hidroelétrica será predominante no Brasil durante muito tempo, tá bom? Mas em muitos outros países não, é a parte nuclear que vai predominar, certo? E além disso, não é, o uso de materiais radioativos que são produzidos pelos próprios reatores, não é? Gerou toda uma área nova de conhecimento, que é a área de física e medicina nuclear, tá certo? Que se amplia cada vez mais, tá bom? E por último, né, nos últimos anos, voltou a ser investigado o uso de materiais radioativos para você construir baterias. As sondas que a NASA colocou em Marte, na Lua, que você manda para outros planetas, não tem célula solar mantendo essas sondas. A fonte é basicamente algum material radioativo que, ao desintegrar, gera então uma corrente elétrica, e aí você pode ter uma bateria que vai durar 80, 100, 200 anos, tá bom? Então, na medida em que isso não se tornou comercial ainda, porque esses materiais são caríssimos. À medida que aquelas partículas de urânio, que o material vai se desintegrando, numa partícula daquelas, você tem todos esses elementos misturados, tá certo? Não vai ficar um de um lado e o outro do outro lado, está tudo misturado. Então, na verdade, quando se pega o material que é retirado de um reator, você precisa de muita química, muito processo complicado para separar aqueles materiais e obter, então, o radioisótopo do seu interesse. Tudo isso vai ficar caro, certo? Mas à medida em que seja possível dominar isso aí, você pode pensar em baterias com duração de vários anos ou coisa desse tipo assim. Então, há algumas coisas vantajosas, ok? Certo? Eu acho que era só... Chega, tá? Não vou ler essa lista aí, não. Certo? Bom, como vocês viram, não foi o padrão do Café Consciência, que são 30 de apresentação, 30 para discussão. Mas o professor Fernando trouxe um conhecimento aqui absurdo, né? Deu para perceber aí pela palestra dele, e obviamente nós vamos abrir para perguntas, mas saibam que vocês chegando às 2 horas, fiquem à vontade para sair, porque o horário do Café Consciência é até 2 horas, mas nós não temos como parar aqui sem abrir para perguntas. Então, perguntas. Pode começar. A questão da massa crítica que levou à produção da bomba nuclear norte-americana, o Heisenberg estava desenvolvendo a bomba nuclear alemã, e parece que é um erro grotesco do Heisenberg exatamente no cálculo da massa crítica. O que você tem a nos falar sobre isso? Porque foi o que gerou a competição e essa produção. Bom, a pergunta dele é sobre essa questão da massa crítica, né, e a história de que o Heisenberg, né, teria calculado a massa e tudo mais, e que ele errou de propósito e coisa. Acho que é muita lenda, porque ainda eu acho que em 42 ou 43 o Heisenberg deu uma palestra para o alto comando militar alemão, quer dizer, para o alto comando nazista, sobre como fazer uma bomba atômica. Ele sabia bem isso aí, certo? E aí eles começaram o projeto querendo fazer um tipo de reator usando água pesada, e a coisa não avançou. Quando terminou a guerra, os ingleses levaram todos esses físicos alemães para um castelo próximo de Cambridge, tá bom? Eles ficaram detidos lá um bom tempo, e toda a conversa entre eles foi gravada, certo? Então tem conversa do Heisenberg com... Eu não lembro de todos os nomes daquela época, certo? E quando eles souberam do lançamento das bombas no Japão, certo?
E eles ficaram assim surpresos, não é, de saber como que os americanos tinham conseguido fazer aquilo. Porque o cálculo original do Heisenberg previa, eles calcularam que a massa crítica seriam 13 toneladas de urânio. 13 toneladas de urânio, 235, nunca teve na Terra, tá bom? Isso é uma esfera de mais de 50 centímetros de diâmetro, porque, como eu disse, o urânio é extremamente pesado. Então, eles erraram no cálculo quando, eu acho que pegaram um parâmetro de impacto errado, certo? Não foi de propósito, não. Tudo indica que foi erro mesmo. Aí surgiu essa lenda que o Heisenberg errou para proteger os americanos e ingleses, coisa assim. Mas o que eu li, não. Então, realmente eles erraram, certo? Tá? E tem uma história interessante, olha só. A primeira brasileira, é bom que as alunas saibam disso. A primeira brasileira que fez doutorado em física, ela fez a graduação na USP e foi fazer doutorado em Cambridge com o Paul Dirac, não é? Aí ela e o Dirac foram participar de uma reunião na Irlanda, em Dublin, tem até a foto dela com a turma toda lá, certo? E aí, quando voltaram para a Inglaterra, né, no início de agosto, ela escreveu cartas para o Gleb Vatagen contando isto, tá bom? Então, de volta, né, à Inglaterra, começa a informação sobre as bombas e tudo mais. O Dirac estava com viagem marcada para uma reunião em Moscou, banido, certo? Não foi mais, certo? Porque assim, a partir daí começou o conflito entre o que a gente chama de Guerra Fria, né, que durou desde, vamos supor, 1945 até 1990, quando ocorre a derrocada da União Soviética, tá bom? E ao longo desses 45 anos, não é? Isso criou, os Estados Unidos se tornou um estado militarista, tá bom? Porque a quantidade de armas é assustadora. Porta-aviões, submarinos nucleares, mísseis intercontinentais, tá certo? Olha o quanto foi desenvolvido, assim, tecnologia, simplesmente por causa do conflito, do possível conflito com a Rússia, tá bom? E uma das pessoas que se preocupou muito com isso foi o Carl Sagan. Ele publicou um trabalho, não me lembro se tinha algum colega dele como coautor, sobre o que ele chamou de inverno nuclear. Porque se ocorrer de fato um conflito, né, como se temia nos anos 50, 60, né, um conflito total entre Rússia e Estados Unidos, não é? Isso afetaria tanto a atmosfera por causa de gases, poeiras e tudo mais, que você teria como com o inverno nuclear, né, porque isso barraria muito da radiação solar, entendeu? Um inverno no mundo inteiro, certo? Pânico total, certo? Perguntas? Em relação às usinas nucleares que estavam instaladas no Brasil. Esses boicotes foram política interna ou externa? Fernando, quer saber se o boicote que você relatou para Angra 1 e Angra 2 foi de política interna ou política externa? Estados Unidos. Não, eu sei. Olha, eu acho que é política externa, entendeu? Certo? Não há uma pressão muito grande nisso aí, certo? E os americanos tentaram, nos anos 40, quer dizer, o filme Oppenheimer mostra o processo contra Oppenheimer, aqueles senadores e tudo mais, aquela comissão de inquérito e tudo mais. Eles tentaram garantir o monopólio do conhecimento na área de física nuclear. Por exemplo, teve uma proposta de internacionalizar as jazidas de urânio, de minerais radioativos, que seriam controladas por um comitê internacional dominado pelos americanos. Mas aí já existia as Nações Unidas e foi criada uma comissão para discutir essa questão. E
por acaso, quem presidiu essa comissão foi o Álvaro Alberto, o brasileiro, que depois virou almirante, e ele ficou do lado dos russos, não é? E foram contra essa proposta de internacionalizar as jazidas de urânio. Ele alegou o seguinte: não, então vamos internacionalizar tudo, as jazidas de petróleo, de tudo quanto é mineral, certo? Então a coisa não passou. Aí eles tentavam fazer coisa do seguinte tipo, não é? Por exemplo, você tem alguém fazendo pesquisa na Inglaterra, na França, que precisa de um radioisótopo. Não vai explodir, não vai causar dano nenhum. Você quer simplesmente, sei lá, irradiar bactérias ou coisa desse tipo assim. O envio desse material teria que ser autorizado pelo Senado americano. Então, eles queriam manter esse monopólio total do conhecimento. Mas aí surgiram empresas americanas produzindo reatores de pesquisa básica para ensino, treinamento de pessoal, tá certo? E essas empresas acabaram pressionando o próprio governo americano a mudar de atitude. Aí, na época que o Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil, os americanos tinham dado uma virada. Fizeram um acordo com vários países, átomos para a paz, tá bom? E o Brasil acabou comprando dos americanos, não é? 2 reatores para ensino. Um está no IPEM, em São Paulo, o outro em Belo Horizonte. O reator de Belo Horizonte foi comprado pelo governo de Minas Gerais. Tinha um grupo lá em Belo Horizonte estudando materiais radioativos. Esses reatores funcionam até hoje, tem uns 90 pelo mundo todo. São reatores que acendem uma lâmpada no máximo, mas você usa para bombardear alguma substância, para a produção de radioisótopos e tudo mais. Então, a partir daí, a coisa começou a mudar, porque de repente os próprios americanos compreenderam que eles poderiam ganhar dinheiro com isso aí, certo? Mas eu acho que até hoje eles boicotam qualquer desenvolvimento numa escala maior, tá certo? E se você, como eu mencionei, se você quiser fazer um reator de potência, é muito mais engenharia atualmente do que física, certo? E aí engenharia significa pessoas altamente qualificadas em vários ramos de engenharia, civil, elétrica, mecânica e tudo isso, certo? Então você fortalece as engenharias. Lembra que aqui na física não é bom falar isso não, certo? Mas a engenharia é a glória da física, certo? Não pichem os engenheiros, certo? Tá? Só um detalhe para vocês: na década de 90, quando nós recebemos o primeiro supercomputador no Brasil, aqui o CREI, foi instalado no Rio Grande do Sul, para você usar ele, você tinha que ensinar você é um pesquisador, para desenvolver qualquer trabalho, você tinha que ensinar um tratado que você não estava desenvolvendo nada nuclear. E que os caras e que os supervisores dessa empresa norte-americana, eles iriam avaliar o seu código e ver o que estava rodando. Pessoal, ainda estamos abertos para perguntas. Foi só um comentário. Sim? Depois eu passo para você. Bom, eu falei sobre o artigo que eu li, que previa 8 reatores funcionando até 2030. Aí a coisa complicou, né? Porque eu trabalho de 2008, aí nós só tivemos de governos complicados de lá para cá, tudo foi interrompido, tá certo? Aquele almirante que coordenava o processo de construção do Angra 3 foi preso, era a autoridade máxima brasileira na área de energia nuclear, foi preso, banido, foi tudo parado. Eu não sei se as obras foram retomadas, e como eu disse, né, se for retomado, em 2030 nós teremos os 3 reatores, certo?
Mas seguramente, né, mais a longo prazo, é claro que o Brasil terá umas tantas usinas nucleares, mas nunca vai superar a parte hidroelétrica, entendeu? Talvez um comentário interessante isso, Fernando, seja o fato de que, do ponto de vista de medicina nuclear, a gente precisa muito, né? Então a gente precisa de reatores para dar conta da demanda que a gente tem de ponto de vista de medicina nuclear. Então o Brasil precisa da energia nuclear para dar conta dessa demanda aqui. E a gente vê o que aconteceu do uso dos materiais. A gente viu o que aconteceu há pouco tempo atrás, onde todos os países, ou vários países, ficaram sem a possibilidade de ter materiais radioativos para a questão de uso médico, biomédico. Então a gente tem que pensar nisso estrategicamente também. Deixa eu passar a palavra para o outro. Eu não ouço nada. Só que a gente não mantém acordo com os estrangeiros para a compra de urânio. A gente tem capacidade de fornecer urânio para abastecer esses reatores submarinos, ou a gente vai comprar? Se a gente tem a possibilidade de produzir o próprio urânio, os reatores nucleares que a gente tem acordo para pegar o urânio. Será que a gente conseguiria produzir? Não, a expectativa era que, com o desenvolvimento dessas super ultracentrífugas, tá bom? O Brasil poderia exportar urânio enriquecido. Por exemplo, a França compra urânio de países ali da região do Sahel, do norte da África, certo? A França tem mais de 50% da energia elétrica no país em reatores nucleares. Então, o Brasil tem grandes reservas de óxido de urânio, certo? Então, ele domina por completo o processo. Pega o mineral, principalmente na Bahia. Antigamente, mandava-se para o Canadá para fazer o enriquecimento. Não, agora, todo o processo é desenvolvido no Brasil. Então, o Brasil é um dos poucos países que domina por completo o ciclo do mineral básico ao urânio enriquecido para usar em reatores. Por isso que saiu o artigo lá na Science, entendeu? Porque se você domina isto, você pode querer depois fazer outras coisas, certo? Essa é a questão. Mas o Anderson falou bem, você tem, não é só para ter um reator de potência, para gerar energia elétrica ou querer fazer bombas e coisas desse tipo assim. A área de medicina nuclear, se você pensar na expansão da população brasileira, no envelhecimento da população, com mais doenças, câncer e tudo mais, então a necessidade de radioisótopos é cada vez maior, tá bom? Então há necessidade de ampliar isso aí. Pessoal, daqui a pouco o diretor vai me matar porque nós estamos em reunião já começou às 2h. Eu vou abrir para mais uma pergunta, tá bom? Mais uma pergunta? Ou um breve comentário? Não? Parece que o pessoal ficou tímido. Eu falei que o diretor ia pegar a gente. Laura, se ele estiver vendo ali, eu acho que... Olha, então, eu gostaria primeiro de pedir uma salva de palmas novamente para o Fernando, pela excelente palestra. Agradecer a todos pela presença. E se você quer saber, como é que você faz para jogar uma energia, uma luz com determinado comprimento de onda e obter um comprimento de onda que é menor ainda, ou seja, aparentemente uma energia maior, como é que você faz isso sem atrapalhar o processo de conservação de energia? Não perca o próximo Café com Ciência. Segunda-feira, dia 22/9, o professor Fernando Cigoli da Unicamp estará aqui e vai mostrar para vocês algo que não é quebra da conservação de energia. Hein? Não esqueçam, venham para cá para ver. Chama materiais Up Conversion.